De volta com o Educador em Entrevista aqui na companhia do Fábio do Batea. Fábio, obrigado pela participação com a gente. Bom dia. Eu que agradeço, bom dia. Sempre bom ter o espaço aqui para falar um pouquinho mais sobre o meio ambiente. Bom, Fábio, nós estamos passando aí por um período de oscilação de temperaturas, né? Esse final de semana pegou todo mundo aí, né, com esse friozinho. A que se deve essa questão? Isso, então agora a gente está no meio do outono, já meio nada, quase final já de outono, né, caminhando para o inverno, mais um mês aí a gente já está no inverno, então essas mudanças de tempo vão ficar mais frequentes, né? Então essa massa de ar frio começou lá no Polo Sul, ganhou mais força, né, e conseguiu chegar aqui. Quando essa massa de ar frio chega, encontra o ar quente que está por aqui, provoca essa chuva. E aí, logo nessa frente, provoca a chuva e depois continua o ar frio em cima aqui da região. Então, essa mudança de temperatura aconteceu já e vai continuar acontecendo conforme a gente caminha mais para o inverno. Perfeito. E cada vez mais a gente ouve falar dessa questão, né, das frentes frias. Antigamente a gente só falava das estações, né, mas a frente fria virou uma constante. E o Danilo pergunta uma coisa interessante, né? Às vezes a frente fria de fato traz frio e outras vezes vem chuvas e outras os dois fenômenos acompanhados. Isso. Então a frente fria, ela na verdade é uma massa de ar polar, né? E essa massa tem um limite ali onde ela está começando aquela parte fria. Quando ela encosta essa parte fria na parte quente, acontece a chuva, né? Dependendo se o ar quente estiver úmido também, né? Aí vai ter um acúmulo maior de chuva, de nuvens, né? Que vai provocar a chuva. Então, e o frio, né? Se a frente fria for forte, ela continua aí passando, né? E deixando o frio logo depois aí desse encontro, né? Das duas frentes aí, das duas diferenças de temperatura. Uhum. Dentro do contexto prático aí, né, que a gente fala desse período, nós temos tido ao longo dos últimos anos uma questão de oscilação, inclusive no período de chuvas, né? Então passamos por um período com escassez de chuvas, no ano passado um aumento no volume, né? Mas se fala muito que isso não está sendo suficiente para suprir os anos de seca. Então, se a gente acompanhar, aqui mais local tem o site da própria usina Batatais, eles disponibilizam lá o histórico, né, dos últimos 10 anos de chuva aí mês a mês. Então a gente vê que tem mantido uma média, só que alguns anos tem uma exceção bem drástica. Então 2011, né, nós tivemos uma seca grande no mês de maio, então a gente teve alguns problemas em alguns meses aí, por essa diferença aí de quantidade de chuva no mês. Essa chuva, ela tem que ser também localizada em pontos estratégicos, né? Então, claro, em cima da cidade é muito importante para manter a nossa umidade do ar, uma qualidade melhor de vida, mas é importante também essa chuva na cabeceira dos rios, né? Que vai abastecer as represas, das hidrelétricas e toda essa questão. Então, a gente tem tido aí o ano passado, por exemplo, no mês de agosto, a gente não teve chuva, né? Então, foi um mês totalmente seco, o que não é tão comum para agosto. Já aconteceu em anos anteriores, mas não é tão comum. E agora o mês de maio, né, ele está bem no limite, pelo menos na nossa medição lá no Batea, a gente já mediu esse mês 30 milímetros de chuva. Geralmente aí, o mês de maio fica até 50, né, 40, 50 milímetros. Então a gente está perto da média, né, mas mesmo assim a gente já consegue sentir os efeitos da baixa umidade do ar e a falta de chuva. Uhum. E dentro do contexto aí, né, de preocupações desse período, né, apesar do frio e apesar de ter tido uma chuvinha no final de semana, nós estamos com um clima muito seco, né, e isso exige cuidados. Uhum. Além do tempo seco aí, né, o frio faz com que a gente não beba muita água, então o corpo acaba ficando mais desidratado nessa época. Então é importante não esquecer, né, de beber água, mesmo com frio, né, a água é importante para o nosso organismo, então não esquecer de beber água. Ontem a umidade chegou a 40%, 47% lá no Central Park, né, onde a gente tem a estação meteorológica. Então é uma umidade bem baixa, né, então tem que estar aí por volta dos 60% e chegou no 40%, então é bem preocupante, a gente não pode esquecer desses cuidados aí com a saúde. Pensando, né, na rotina aí também desse período, é um período que infelizmente nós vemos muitas queimadas e que é extremamente prejudicial. Com certeza. Então, essa época agora queimadas em terrenos baldios, né? Dentro da cidade, geralmente é queimada em quintal e terrenos baldios.
E nas margens da cidade a gente tem as plantações de cana, tem as fazendas, né, algumas áreas de preservação permanente, que acabam pegando fogo todos os anos, né? Então a gente entra nessa época de seca e já fica preocupado aí, vê uma fumacinha, já sai correndo aí com os caminhões, né? O pessoal da usina ajuda muito, o GranAB, os caminhões da prefeitura ajudam muito nesse combate aí aos focos de incêndio. Então, evitar ao máximo, né, botar fogo em terrenos baldios, em lixo, né, e ter um pouquinho de consciência aí também nas nossas áreas no entorno da cidade. Perfeito. Bom, nós vamos a um breve intervalo e você pode participar 3662-6002 ou pelas redes sociais. Na sequência eu continuo conversando com o Fábio a respeito de clima, meio ambiente e um pouquinho do trabalho do Bateia. Nós voltamos já. Posto São Geraldo, melhor equipe de frentistas, troca de óleo, lavagem expressa e combustível garantido Shell, mais quilometragem e desempenho do motor do seu carro. Venha tomar um delicioso café da manhã na conveniência do Posto São Geraldo. Nossa loja busca oferecer conforto e comodidade num só lugar, onde você encontra uma grande variedade de produtos como sorvetes, chocolates, salgados, refrigerantes, sucos, cervejas e todos os tipos de bebidas. Posto São Geraldo, a qualidade que você conhece. Rua Arthur Lopes de Oliveira, 1031, 3761-3269. Beba com moderação. Educadora Brasil, ex-campeão. Sabe onde é? Faça suas compras nos supermercados Nori. Cheque pré para 30 dias sem juros para clientes cadastrados. Refrigerante Guaraná Antártica 2 litros tradicional ou zero, R$ 3,99. Salsicha Hot Dog Perdigão a granel quilo, R$ 5,99. Margarina Delícia 500 gramas, R$ 2,99. Filé de frango temperado ou milanesa quilo, produção própria, R$ 8,90. Leite longa vida Italac 1 litro, R$ 2,39. Faça já o seu cartão Nori Fácil e compre hoje mesmo. Supermercados Nori. Vamos, filho, vamos, meu campeão, vamos, filho. Quando você torce. Fabinho, nós torcemos por você. E você vibra. Vai em frente, garoto! E você acredita. Pará, Fabinho. Acreditamos em você. Fica mais fácil correr para a vitória. Ajude a LBV e faça um gol pela infância brasileira. De volta com o Educador Entrevista aqui na companhia do Fábio do Bateia. O Rodrigo, Fábio, colocando uma questão interessante, né? Nós temos visto cada vez mais por vídeos na internet, matérias na mídia, de animais silvestres nos ambientes de cidade. Isso se deve à questão, a que tipo de questão? E se o clima tem influenciado nisso também? Sim, então são vários fatores aí somados que acabam trazendo esses animais para o meio urbano. Então a gente tem aí a seca, essa época de seca agora começa a faltar um pouco de alimento nas matas, então esses animais começam a andar um pouco mais para buscar alimento. Nós temos também a questão das matas que estão cada vez menores, né? Então a gente está abrindo caminho aí para fazer plantações, pasto, né? E esses animais acabam sendo aprisionados em pequenas ilhas de vegetação, então eles acabam vindo para a cidade. Então a gente tem vários fatores somados aí para trazer esses animais para a cidade, principalmente a escassez de comida e falta de espaço para eles na área silvestre. E de fato a gente vê até alguns animais que não eram tão comuns assim se adaptando ao meio, né? Por exemplo, a questão das maritacas, que são os novos pombos da cidade, né? Então a gente vê em várias áreas da cidade já. Central Park aparece, no centro aparece, então a gente tem bastante desses animaizinhos. De vez em quando a gente consegue ver mais nos limites da cidade, mas a gente já vê tucano. Então a gente tem um monte de animais aí silvestres que não eram comuns na cidade, estão começando a vir mais para a cidade aí em busca de comida. Uhum.
Nesse processo aí, né, vamos pensar assim, de adaptação, de estruturação desses animais, os dois lados têm um conflito inicial, né? A gente percebe também essa questão e depois, pensando em outras espécies, aí há uma interface, aí há uma acomodação, a gente pode dizer assim. Isso. Então a gente tem aí esses animais que vêm para a cidade, acabam se acostumando com o meio urbano e ficam, né? E tem alguns que acabam causando acidentes, que não é interessante a gente ter no meio urbano, né? Então a gente tem algumas serpentes, escorpiões, aranhas, né? Animais que eram para estar lá no meio silvestre e acabam vindo para a cidade. Então alguns não atrapalham tanto, né? Se bem que as maritacas agora estão atacando até os fios, né, de eletricidade. Tem vários lugares aí que estão dando esse relato, né, que as maritacas estão comendo aí os fios de energia. Então, já começou a ter um começo aí de incômodo por causa das maritacas. Mas, geralmente, assim, os animais, as aves, né, não têm uma influência tão grande em termos de saúde e acidentes. Aí, os outros animais, né, répteis, alguns aracnídeos, aí podem causar acidentes se vierem para a cidade. Perfeito. Também com essa questão do clima, né? A Fabiane aqui. E a questão dos animais, né? Os animais domésticos também tem uns cuidados especiais nesse período. Sim. Alguns animais, na verdade, começam a se sentir mais à vontade agora nessa época de inverno, né? Algumas raças de cachorro mais acostumadas a frio, né? Com muito pelo, então acabam ficando até mais à vontade agora nessa época de inverno. Mas animais abandonados em rua, né? Esses cachorros de pelo mais curto, tem que ter alguma forma aí da gente tentar ajudar esses animaizinhos, né? Então, colocar aí um abrigo para eles, pelo menos agora, nessa época, disponibilizar um pouco mais de ração, de comida, né? A gente sabe, em vários lugares da cidade, o cachorro não tem dono, mas a vizinhança já adotou aquele cachorro, né? Cão coletivo. Isso. E aí a gente tem esse problema da comida, né? Porque agora no frio eles acabam gastando um pouco mais de energia e sentem mais frio. Então é interessante aí essas pessoas realmente se unirem e de repente achar um lar provisório, né? Pelo menos nessa época de frio, para esses animais aí, para eles não sofrerem tanto. Perfeito. Rogério, parabenizando aqui pelo trabalho do Bateia, diz que o filho participou com a escola aí de umas ações de educação ambiental e que chegou em casa muito empolgado falando do projeto. Então esse ano nós temos sempre a parceria com a prefeitura, né? A gente está atendendo alunos de pré-2 e de segundo ano das escolas municipais. E as atividades são sempre interessantes, né? As crianças sempre levam aí bastante ideias, né? Criam novas ideias lá em conjunto, então as atividades são sempre muito importantes e muito legal, né, ter esse retorno aí, né, da criança chegar empolgada em casa, né, não foi uma coisa apenas pontual ali no momento, né, e acabou, a gente vê que tem uma continuidade disso. Uhum. E de fato é fundamental isso, né, ter essa possibilidade das crianças estarem nesse espaço de aprendizado que tem a prática, né? Tem viveiro, tem meliponário, tem uma série de ações. Exatamente. Então, lá no viveiro hoje, nós temos o viveiro de mudas, né? As mudas, a parte de germinação na estufa e o viveiro, onde elas já ficam já no sol. Nós temos algumas atividades que nós fazemos com alimentação, né? Voltada para boa alimentação. Então, a gente tem uma horta. Essa horta é orgânica, né? Então a gente mantém lá algumas plantas de interesse, né? Alface, tomate, algumas plantinhas, algumas ervas aromáticas, né? E nós temos também o meliponário para mostrar aí para as crianças, né, a importância dos animais na natureza, né? Começando já pela abelha e pela polinização. E agora também, né, nós temos também o sistema de captação de água de chuva montado lá no Bateia, né? E nós temos aí uma capacidade de 30 mil litros de chuva, então, de água de chuva. Então as crianças veem, né, todas essas estruturas e acabam guardando alguma coisinha, né, e leva isso para casa, isso que é importante. Perfeito. Vanessa também parabenizando pelo trabalho realizado e questionando aí do meliponário, né? Ela diz que tem abelhas em casa sem ferrão e que elas
com essa entrada do frio aí, parece que estão inativas. Ela pergunta se isso é normal. Isso, então principalmente a jataí, né, ela diminui a atividade, não sei qual a espécie que ela tem. A mandaçaia praticamente já não voa durante o dia, né, agora no frio ela voa menos ainda. Mas as jataís, elas ficam mais reclusas. A jataí é mais comum na nossa região, provavelmente a jataí. E elas ficam mais reclusas. É até interessante disponibilizar alguma forma de alimento, né? Então, se tiver como acessar o interior da colmeia, né, colocar um copinho com uma calda de açúcar, acha várias receitas aí na internet, geralmente 50% de açúcar, 50% de água, faz uma calda, né, deixa disponível dentro da colmeia. Se não tiver como acessar o interior da colmeia, coloca próximo, né, só que isso vai acabar atraindo outros insetos também, então tem que tomar cuidado onde vai colocar esse alimentador. Então não pode colocar num lugar assim onde possa causar acidente, se no caso vier uma abelha apis, né, uma abelha com ferrão. Uhum. E é interessante pensar nessa questão, né, de entender e compreender bem esse ambiente para dar qualidade de vida, inclusive para os insetos, né? A gente tem aí uma discussão mundial a respeito, né, da queda do número de abelhas e no que isso pode gerar para a população em geral. Exatamente. Então a gente pensa às vezes nos animais grandes, né, uma onça que apareceu até em Ribeirão Preto ontem, né? Então a gente viu aí nos noticiários, mas esquece desses pequenos animais que também tem uma importância todos equivalentes, né? Uhum. Mas a abelha a gente dá uma atenção maior porque elas fazem a polinização, né? Elas colocam a comida na nossa mesa. Então é muito importante aí vários insetos polinizadores, né? Algumas aves polinizadoras. Então eles são muito importantes aí para manter a nossa vida, né? E um percentual grande da nossa alimentação depende disso, né? A maior parte. Isso. Então, se a gente for pensar hoje, a alimentação do brasileiro fala muito do arroz e feijão. Tanto o arroz como o feijão são sementes, né? Então, essas sementes diretamente da planta. Então, a base da nossa alimentação vem, né, da polinização aí, ou pelo vento, né, ou às vezes por insetos. Então, a maioria das nossas frutas, a gente esquece, né, que berinjela é fruta, tomate é fruta, abóbora é fruta, então a gente esquece disso, né? Mas todas essas frutas precisam da polinização. Uhum. E sem abelhas a gente tem o quê? 90% da alimentação? Comprometida, com certeza. Então a gente vai ter boa parte da nossa alimentação comprometida. É só olhar no nosso almoço hoje, né, e ver o que está na mesa e ver o que tem de origem animal e vegetal. E lembrar que mesmo a carne, né, ela teve aí, esse animal teve que ser alimentado com algum vegetal, né? Então a base são os vegetais. E para ter vegetais a gente precisa desses animais polinizadores. Do trabalho do Bateia, falando a respeito de meio ambiente e do clima nesse período, né? Felipe, a gente estava falando isso, né? Final de outono, início de inverno. Felipe coloca, de fato a gente tem uma tendência a ter um clima mais frio nesse ano e pergunta se essas questões da internet que nós vemos aí, né? Vamos ter o inverno mais frio dos últimos séculos, se isso procede ou se é fake news. É difícil a gente fazer uma previsão a longo prazo. Então essas frentes frias, para elas ganharem força no Polo Sul até chegar aqui no continente, depende de um monte de fatores. Então a gente tem as zonas de alta pressão, de baixa pressão. Então essa frente fria para chegar aqui ou não, né? Então isso varia muito. Então não dá para a gente fazer uma previsão a longo prazo. A gente tem esse frio agora já, a gente marcou ontem, marcamos 4 graus lá na estação do Bateia. Ficamos ali perto do córrego, né? Então a temperatura fica um pouquinho mais baixa. Hoje de manhã a gente marcou já 7 graus. Então fazer uma previsão a longo prazo é complicado. Se a gente vê assim, pelo que está a temperatura hoje, né? Se continuar baixando, ou se manter essa temperatura, então provavelmente vamos ter um inverno bem rigoroso, mas é difícil a gente falar se vai ser muito rigoroso ou não. O que tem se falado aí realmente é que vai ter um inverno mais rigoroso, né? Então vamos esperar aí um pouco, chegar, né, mais próximo do inverno, para a gente ter aí uma visão mais clara aí dessas frentes frias que estão vindo para cá. Uhum. Mas a gente acaba vendo isso muito, né? Especulações a respeito do clima, ao mesmo tempo que entram isso na rede, são compartilhadas muito aí, passa um tempinho, já vem alguém desmentindo, né? Que mostra também o quanto
se tem que tomar cuidado. Mesmo os próprios institutos de previsão, é lógico que os equipamentos, as estruturas melhoraram muito, mas nunca é 100% de certeza. Não, nunca. Então, a gente tem uma previsão assim, um pouco melhor em curto tempo. Então, essa frente fria que chegou no final de semana, ela já estava prevista lá na segunda, na terça-feira da semana passada, eles já estavam prevendo que essa frente fria ia chegar, realmente, né? Chegou aí na sexta-feira, sábado, né? Já chegou aqui na nossa região. Então, eles já estavam prevendo, e desde terça-feira da semana passada, eles já tinham essa previsão. Agora, é uma previsão de 6, 7 dias no máximo, um pouco mais do que isso. Falar, o inverno está quase 30 dias ainda, né? Dia 21, o inverno esse ano, 21, 22. Então, ainda está distante para a gente falar alguma coisa sobre o inverno, como que vai ser a chuva, né? Se vai ser mais seco, se vai ser mais úmido. Então, está muito distante ainda. Perfeito. Vanessa, né, parabenizando pela entrevista e colocando também uma outra questão, né? A gente falava nos blocos anteriores a respeito dos nossos bichinhos de estimação, dos pets, dos cuidados a se tomar no inverno. Ela coloca cada vez mais as pessoas têm animais exóticos, né? E está cada vez mais acessível essa questão, né, de animais de outros países. E o clima do Brasil é bem avesso a isso, né? Ela pergunta a sua opinião a respeito desse tipo de animais aqui e também a respeito de isso não pode gerar outros problemas, né, como doenças, enfim, uma série de problemas não comuns ao país. Doenças eu acho complicado, né? Só se o animal ele já veio contaminado, né, com algum vírus e veio contaminado para o Brasil. Mas mesmo quando a gente vê, às vezes falando em animais exóticos, mas o próprio cão, né, o cachorro, a gente tem labradores, né, tem o golden, são espécies aí de muito pelo, né? Então são animais que sentem muito calor no verão. São animais de regiões mais frias. Então não precisa nem ser um animal tão exótico assim, né? Um cachorro, né, dependendo da espécie, ele não está muito bem adaptado para o nosso calor aqui do Brasil. E geralmente quem pega animal mais exótico para criar um réptil, né, uma iguana, uma serpente, geralmente eles já têm, né, junto com o animal todas as instruções. Um lugar já com uma temperatura certa, né, um espaço lá onde ele vai ter um controle de temperatura, um controle de umidade, né, dependendo do animal. Então, geralmente, já o animal não vai ficar tão pouco adaptado. Então, quem já vai ficar com um animal desse mais exótico, de país frio, já tem que ter isso em mente, né? Ele vai ter que ter um espaço aí bem controlado, justamente para o animal não sofrer nessas épocas ou de calor intenso ou de frio intenso. Perfeito. Cuidado com plantas é a pergunta do Renato, né? Como é que o frio afeta e como cuidar nesse período? Isso, então nós temos várias plantas aí, às vezes algumas nem germinam, sementes, né, não germinam nessa época, né, ficam em dormência. Algumas plantas elas já são adaptadas a esse frio, as plantas nossas aqui do Cerrado, né, elas já estão adaptadas a essa época de frio, então elas não sentem tanto. Algumas plantas exóticas vão ficar até melhor agora no frio, né? É o caso do morango. A gente, agora entrando no inverno, a gente vai ter a estação do morango, né? O morango ele produz melhor no frio. Então, algumas frutas aí exóticas acabam produzindo melhor no frio. Essas plantas que não são brasileiras, algumas orquídeas, né? Quem tem orquidário sabe bem disso, né? Então já sabe ali como proceder, né? Quem já cuida de orquídea há mais tempo sabe como proceder aí nessa época de frio. Algumas orquídeas se dão até melhor agora nessa época de frio. Então, as plantas a gente tem que tomar cuidado agora por causa da seca, né? Então, às vezes alguma planta em vaso, né? Que não fica exposta, fica em ambiente interno, já rega todo dia, né? Mas algumas plantas que ficam expostas ao tempo, né, não está recebendo chuva, então a gente tem que lembrar de lá fazer essa irrigação. Então, às vezes uma árvore na frente da casa, né, vê que o terreno está muito seco, vê que ela está perdendo folhas, então já ajudar aí um pouquinho com irrigação. Quanto ao frio, elas não sentem, dependendo da espécie, não vai sentir tanto assim o frio. Perfeito. E também é interessante isso, né? Porque no frio, às vezes as pessoas esquecem, né, que a gente tem que manter irrigação, né? Acaba desassociando essa questão, então tem que, além do desafio do banho, tem que ir lá regar as plantinhas. Com certeza, regar as plantas é muito importante, porque agora a gente entra nessa época de seca. Como a umidade do ar está baixa, a terra seca mais rápido, né? Então a gente tem esse detalhezinho aí que a gente não pode esquecer. Perfeito. Porque é muito característico do Brasil, né, essa questão de inverno com
clima seco, né? Juntam as duas coisas. Então, exatamente, tem as classificações, né, de climas, lembrando que o clima, ele não varia, né? O que varia é o tempo. O tempo, então, hoje está nublado, amanhã está chuvoso, depois está sol. Então, o tempo varia, o clima não. E o nosso clima aqui do Brasil, eu esqueci a classificação, são algumas letras lá que eles classificam os climas para o mundo inteiro, né? Eu esqueci qual que é a classificação do Brasil, mas as características do nosso clima, quase do Brasil inteiro, né? Tirando ali ao norte, né? Região norte que chove o ano todo, nós temos o inverno seco e o verão chuvoso. Então a gente vai ter bastante chuva no mês de novembro, dezembro, janeiro, né? E depois aí um período de seca no meio do ano. Ricardo, com uma questão, né? Nós utilizamos aí com frequência a estrutura de telas para sombrear, né, jardins, estufas, etc. Nesse período, né, pode-se remover em alguns horários ou a recomendação é se manter, além da questão da proteção solar, ele pergunta se ela auxilia na questão do frio. Isso, então ela vai ajudar muito no caso de geada também, né? Então vai ter isso e vai depender muito da planta, né? De tirar ou não, né? Então, às vezes eu falo até com as crianças, né? A gente tem que conversar com a plantinha. Ela está ficando meio perdendo a coloração, falta de sol, então tira o sombrite, né? Mas agora o sombrite é importante principalmente por causa das geadas. Então agora a gente não tem previsão de geada por enquanto, né? Mas sempre ficar de olho aí se tiver uma previsão de geada, antes do sol nascer, né? Se vê que formou gelo em cima das plantas, né? Joga a água para não queimar as folhas, né? Então, se tiver gelo em cima das plantas e o sol aparecer, vai queimar as folhas. Então, o sombrite, né? Esses sombreamento aí é importante, principalmente se tiver previsão de geada. Perfeito. E é interessante isso, né? O quanto se tem essas pequenas estruturas, né, que a gente fala aí de tecnologias mesmo, né, o quanto alteraram e melhoraram a questão da produção, né? Isso, então a gente tem aí desde a genética, né, fazendo os melhoramentos genéticos nos transgênicos, tem muita discussão aí, né, se realmente é interessante ou não o alimento transgênico, né? Mas a gente tem aí toda essa ciência, né, por trás aí das plantas que não produziam aqui no Brasil e agora produzem. Então a gente tem um monte de ajudas tecnológicas aí na produção de alimento, né, na eficiência de produção do alimento. Então a gente tem aí as previsões do tempo também, né, que sempre previnem aí esse momento de geada, já deixa o agricultor ali mais preparado a esses probleminhas aí ambientais. Perfeito. Juliana, né, perguntando também a respeito de uma outra questão, né, ligada a meio ambiente, mas também clima, né? As composteiras, né, domésticas, aí, ela pergunta se nesse período se ela funciona da mesma maneira ou tem que se tomar algum cuidado. Cuidado não, às vezes se tem o minhocário junto, né, tem minhocas, as minhocas vão ficar menos ativas, né, então, mas cuidado assim não vai requerer muito cuidados além do que já é o normal, né, sempre colocar um pouquinho de folha seca, né, toda vez que coloca material, colocar aí um pouquinho de folha seca para mantendo. E se tiver minhoca, elas realmente vão ficar numa atividade um pouco menor, né? Por causa do frio, elas diminuem a atividade, mas não requer muitos trabalhos diferentes, não. Então não se assuste se demorar um pouquinho mais o processo. Exatamente. Do que o normal aí, né? E de fato, né, a gente percebe isso. Muitos animais entram num estado mais letárgico, tem essa questão, nós mesmos, né? Temos um pouquinho mais de dificuldade nesse período de sair da cama, né, e tal. Isso. Mas faz parte também desse perfil. Com certeza. Então vários animais aí vai ter uma atividade um pouco menor, principalmente répteis, né? Vão ter uma atividade um pouco menor, anfíbios, né? Vai diminuir um pouquinho a atividade, mas é normal para a época, e o nosso inverno também não é tão rigoroso assim, né? Então não temos nenhum animal do Brasil que chega a hibernar, né? Igual em países que nevam, né? Países mais frios. Mas eles ficam bem mais lentos mesmo. É do caso das abelhas, né? Que já tinha falado mais cedo, né? As jataís diminuem bastante a atividade, né? Perfeito. A Cláudia também parabenizando aí pelas informações e colocando uma outra questão, né, que é interessante. A gente falou no começo do programa a respeito dos pets, dos animais de estimação e etc. A gente vê muito a questão das roupas, né, para pet. Se de fato é recomendável mesmo.
Dependendo da espécie do cachorro, às vezes de pelo curto, né? É só olhar para o cachorrinho. Você vê que ele está no cantinho tremendo, né? Às vezes cabe sim. Uma coisa que não é indicada, veterinários com certeza vão falar melhor disso do que eu, sapatos, né? Alguma coisa que tampe, né, a pata, principalmente do cachorro. O cachorro ele não tem glândulas sudoríparas pelo corpo. Então as glândulas sudoríparas dele ficam só nas patas. Ele então, transpira pelas patas. Transpira pelas patas. Então às vezes se você cobre, né, a pata dele, ele vai ficar ali, imagina você, né, suando muito com um pé dentro de um tênis, né? Então fica muito desconfortável. Mas dependendo do pelo do cachorro, é só olhar se ele está sentindo mais, né, o frio, né? Você vê que ele está muito quietinho, tremendo, né? Coloca uma roupinha, ajuda sim. Perfeito. E também ter essa questão da observação que você coloca muito bem, né? Olha, o animal se sente, né, acolhido, né? A gente tem inclusive cãezinhos que pedem a roupa, né? Você mostra a roupa, eles pedem, né? Mas também tem a questão de ver em que período do dia colocar, né? Porque nós estamos e nós sentimos isso ao longo do dia, né? Você tem um período que está mais friozinho, entra aquele sol, você tira a roupa, né? De poder acompanhar quem fica longe de casa, né? Deixar um espaço mais cômodo, mas pensar duas vezes se deixa com a roupinha o dia todo ou não. Com certeza, né? Principalmente se o animal fica em área externa ou se ele fica dentro da casa, né? Então aí tem todas essas nuances aí, é só observar o animalzinho, mesma coisa a planta também, né? É só observar a planta, o animalzinho, eles conversam com a gente. Perfeito. Priscila aqui também parabenizando pela entrevista, né, e questionando a respeito do Bateia, né? Qualquer pessoa pode visitar o espaço, como é que funciona essa questão das visitas, de conhecer o espaço e da compra de mudas? Isso, então o Bateia está aberto de segunda a sexta, das 7 às 5 da tarde, né? A gente fecha agora no horário de almoço das 11 à 1, mas ficamos abertos lá das 7 até às 5 da tarde, quem quiser aparecer lá para conhecer o trabalho, para conhecer o viveiro, né? Então as nossas mudas, geralmente o pessoal vai lá procurando mudas frutíferas. A gente tem mudas frutíferas, mas mudas frutíferas do cerrado. Então, jaracatiá, jatubá, araçá, goiaba, pitanga, as frutas nativas do cerrado, né? Então, a gente não tem laranja, mexerica, o pessoal geralmente vai lá procurando mais as frutas cítricas, né? Hortaliças, a gente também não trabalha com hortaliças, né? Então, a gente tem árvores, algumas indicadas aí até para colocar no passeio, né? Para colocar nas calçadas. Aí as mudas vão variar de valor de acordo com o tamanho, né? Do porte da muda, mas vai variar aí de R$1,50 a R$10 a muda, né? Então, nós temos mudas lá para várias ocasiões, aí para chácara, para fazenda, para a cidade. Então, a gente tem bastante coisa lá e fica sempre de portas abertas. Quem quiser ir conhecer, nós temos uma biblioteca, temos um laboratório, né? Temos uma área ali de estudo. Então, quem quiser ir lá conhecer o trabalho ou precisar de alguma orientação, principalmente nessa parte ambiental, né, na parte de biologia, então, se quiser ir lá buscar alguma orientação, estamos de porta aberta, aí das 7 da manhã até as 5 da tarde. Perfeito. E é interessante isso, né? Saber que a cidade tem um espaço, né, que presta todas essas ações, esses serviços, e com uma estrutura que é referência, né, Fábio? Isso, então nós, desde que começou o município Verde Azul, né, Batatais começou a participar do município Verde Azul, o centro, o Bateia sempre foi uma referência, né? E até tivemos já alguns outros prêmios, né, que a gente recebeu, prêmios não, né, mas algumas licitações que a gente entrou e acabou ganhando. Então eu lembro até do pessoal do Itaú que teve lá no Bateia, que falou, nossa, como que vocês conseguem, né, fazer todo esse atendimento? Então a gente atende, às vezes tem meses mais ativos que a gente chega a atender 3.000 pessoas, né, 3.000 estudantes por mês. Então, o Bateia é um centro de referência, né? Não só aqui para Batatais, mas para a região, né? Então, várias cidades aí da região, às vezes, nos procuram para orientação, mesmo para ter atividades mesmo. A gente já foi em cidades fora aí para fazer atividades. Perfeito. Também na questão aí da educação ambiental, a Bia parabenizando pelo trabalho realizado, né? E colocando exatamente essa questão, né? Da importância de se ensinar as crianças para a gente ter aí no futuro adultos conscientes. Exatamente. Então a gente fala que nós estamos plantando sementinhas e a gente espera que essas sementes dê frutos no futuro. Então algumas coisas que a gente não tinha conhecimento até umas décadas atrás e agora a gente tem esse conhecimento, então é muito importante passar
esse conhecimento para as crianças, para elas já crescerem com esse conceito, né? Crescer e vendo o que deu certo, o que não deu, nas áreas urbanas, nas áreas rurais, né? Então, pegar todo esse estudo e passar para as crianças. E as crianças já crescerem com essa ideia, né? E passando também para os adultos, que às vezes os adultos lá atrás não estudou da mesma forma que eles estão estudando hoje, né? Alguma coisa que aconteceu no passado e agora a gente corrigiu, né? Então, a gente vai tentando corrigir de pouquinho os adultos, né? Atingindo trabalhando direto com as crianças para as crianças atingirem os adultos também. Perfeito. Quando se tem essa estrutura, né, que possibilita essa questão da formação, né? A gente também tem um fator específico que é a própria cidade, né, Fábio? Que quando a gente pensa aí nessas constituições vegetais da cidade, o que é de fato nativo, o que foi colocado. Então, Batatais acaba também sendo uma grande estufa aí, se a gente pode dizer assim, de aprendizado, de ensinamento. Uhum. Então, dentro do município a gente tem alguns rios, né, que cortam a cidade. Alguns que não dão muito certo, como o caso lá da 14 de março, que a gente vê aí na época de chuva, que nós temos as enchentes, né? E nós temos algumas áreas um pouco melhor preservadas, né? Que já tem uma área de preservação permanente um pouco mais consolidadas. Então, a gente consegue ter, até dentro da cidade, né, essa diferença. Então, a gente faz muitos passeios com os alunos dentro da cidade, mostrando realmente esses pontos, né? Mostrando aí o que deu certo, o que deu errado, o que a gente pode fazer no futuro para continuar acertando, né? Não cometendo os mesmos erros do passado. E no entorno da nossa cidade, apesar aí de uma grande cultivo, né, de cana, a gente tem as áreas verdes, né, e as áreas de preservação permanente bem consolidadas, né? Tanto que a gente consegue ver esses animais aí que acabam vindo para a cidade. Se eles estão vindo para a cidade, eles estão lá, né, o restante do ano lá na mata, né, quietinhos lá. Então a gente tem aí uma mata interessante, podia ser melhor, né, poderia ser bem melhor, mas dentro do possível está atendendo aí as necessidades. Tá certo, o Alencar aqui, né, mandando um grande abraço, tá certo, parceiro aí, escoteiro, e tá perguntando, né, quais são as melhores árvores para calçadas, né, e qual a sua opinião a esse respeito? Hoje tem se plantado muito o oiti, né, que é aquela árvore que tem na frente da prefeitura, sempre usa a frente da prefeitura como referência, né, que todo mundo passa por lá, vê, então aquelas árvores da frente da prefeitura são oitis. Elas são árvores que têm um porte relativamente grande, né, de 5 a 7 metros, então se elas forem plantadas do lado da fiação, elas vão ter que ser podadas. Ela é uma árvore que não tem uma raiz agressiva e aceita bem a poda, então se você podar ela vai aceitando bem a poda e não tem uma raiz muito agressiva. O problema é que a gente está tendo uma cidade sem variedade de espécies, né? Então a gente acaba andando aí pela cidade inteira e a cidade inteira é oiti. Então a gente não tem aí um colorido, né? Então nós temos outras plantas, talvez que não faça tanta sombra como o oiti, mas que deixa aí um pouquinho mais de beleza, né? Então nós temos o manacá da serra, nós temos alguns arbustos aí, né? Que poderiam deixar a cidade um pouco mais colorida. Então algumas árvores mesmo de grande porte, médio porte, na verdade, né, que dá para plantar na calçada e que dá um pouco mais de flores, né? Então a gente tem que começar a variar um pouquinho as espécies, né, e não plantar uma espécie só, né, não ficar só aquela mesma coisa, né? Então, e com orientação, né? A gente percebe que tanto o Bateia quanto a Secretaria do Meio Ambiente, né, indicam as melhores mudas, se é do lado da fiação ou não, que tipo de muda plantar aí, né? Então o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente, eles têm, né, a prefeitura tem um viveiro de mudas que eles disponibilizam, né, a muda gratuitamente se ela for plantada no município de Batatais. Então, se ela for plantada no passeio público ou até a zona rural, acho que eles ainda estão doando também mudas para a zona rural. Então, mas sempre as espécies indicadas. E a forma de plantar também, né? Então, as pessoas colocavam aqueles tubos de concreto, né? Hoje a gente sabe que não é interessante colocar aquilo, porque constringe a raiz e a hora que a raiz começar a abrir uma copa muito grande, ela fica instável, né? Então, algumas coisinhas assim, e o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente, nós lá no Bateia também, sempre damos essa orientação para plantar a espécie certa no lugar certo. Uma coisa que eu sempre bato em cima é as pessoas que às vezes vão até lá no viveiro para comprar muda
e para plantar em locais que não são adequados, né? Então, às vezes, para plantar numa praça. Na praça, quem planta muda é a prefeitura. Então, para a pessoa, para o morador plantar uma árvore em praça, ou mesmo canteiro central, de avenidas rotatórias, tem que ter autorização da prefeitura. A prefeitura vai dar a orientação correta do lugar certo e da espécie certa a ser plantada. E isso é importante, né? Porque depois a gente viu várias áreas da cidade que tinham praças, né, que passam a ter, que eram terrenos, né, que depois a praça vai ser formulada aí e que acaba tendo que retirar alguma árvore já grande, exatamente, por não ser adequada, ou outras porque a população plantou e passam adutoras embaixo, exatamente, enfim, uma série de problemáticas. Exatamente. Então a gente tem algumas áreas de expansão urbana, né, que tem ali já previsto ruas, né, que vão passar naquela parte de expansão urbana. Nós temos áreas da prefeitura, áreas institucionais, que às vezes não está construída ali uma creche, um centro de saúde, alguma coisa do tipo, e aí a pessoa vai lá, planta, né, e no futuro a prefeitura vai construir uma creche, vai lá e corta tudo. Mas eu tinha uma mangueira produzindo, né, a prefeitura foi lá e cortou. É que ela estava já numa área, né, que não era adequada. Então sempre pedir orientação na Secretaria de Obras e da Secretaria do Meio Ambiente para ver onde pode ou não plantar essas árvores. O Alencar, com uma outra questão também aqui relacionada ao plantio, né? A gente percebe em algumas casas que na calçada foram instalados aqueles tubos de concreto com a árvore plantada dentro. Se é recomendável... Então, era o que eu estava dizendo, né? A mesma coisa você pensar uma pessoa com um calçado normal e uma pessoa com salto alto, né? Então, você colocar aquele tubo de concreto, a mesma coisa você colocar uma pessoa com salto alto, né? Ela vai ficar mais instável, vai ser mais difícil dela andar. E a árvore, o pé da árvore é a raiz, né? O que segura a árvore, o que dá estabilidade para a árvore é a raiz. Então, se você restringe aquela raiz para descer reta num tubo, ele, dependendo da espécie, né? Ela vai ficar muito instável. Num coqueiro não teria problema, porque a raiz do coqueiro ela já cresce praticamente para baixo, né? Ela não dá raízes laterais, então para um coqueiro não teria problema. Agora, uma árvore de copa, como a gente estava falando aqui do oiti, não é interessante. Perfeito. Fábio, eu quero agradecer a presença, deixar o programa sempre à disposição e agradecer sempre aí a parceria com a gente. Eu que agradeço esse espaço, é sempre legal vir aqui falar um pouquinho mais sobre o nosso meio ambiente. Perfeito. No próximo bloco eu converso aqui com o Silvio Valério, nós vamos falar um pouquinho de iluminação pública, entre outras questões do município. Nós voltamos já. De volta com o Educador em Entrevista, sexto bloco, na companhia aqui do Silvio Valério, diretor de obras do município. Obrigado pela participação, Silvio, boa tarde. Boa tarde. Silvio, eu conversava com o Fábio do Baté aqui, a gente encerrando aqui o nosso papo, a gente estava falando a respeito de plantio de árvores e pensando em duas coisas, né, que é a questão de iluminação pública e de estrutura, né, em especial a parte hidráulica da cidade. Nós temos muitos problemas em função disso, né? Árvores plantadas no lugar errado que acabam gerando problemas aí, tanto na rede hidráulica quanto na elétrica do município. O maior problema está sendo na rede elétrica, né? Árvores de grandes portes plantadas do lado de calçada onde tem a rede elétrica. Hoje, inclusive, nós sacrificamos umas no castelo. Essa árvore já vinha pegando na rede faz tempo, ela pegou fogo, a Germano Moreira. Hoje nós tivemos que sacrificar a árvore, porém plantada no local errado, árvore de grande porte, debaixo da rede elétrica. Por isso que é importante consultar a Secretaria do Meio Ambiente antes de plantar árvore na calçada. Eu peguei um pouquinho da entrevista do menino da Bateia, ele foi bem feliz. Árvores de grande porte pode ser plantado na calçada lado oposto. E debaixo de rede, fazer uma consulta da árvore de menor porte ou conservar ela sempre com a poda baixa para não estar danificando as redes. Uhum. Mas o melhor é isso, né? Pegar uma espécie que seja de porte pequeno, mais ornamental para o lado que tem a fiação, porque aí você tem essa tranquilidade, né? A gente pensa muito na questão, não, eu vou fazer a manutenção, mas uma árvore a gente está pensando para as próximas gerações, né? Meu filho, meu neto, a pessoa que pode vir a morar nessa casa amanhã vai fazer essa manutenção, né? O que acontece muito é isso, às vezes a casa é de aluguel, o dono passa por despercebido, né? E quem está na locação não cuida, a árvore vai crescendo devassadamente, né? E chega a provocar danos. Inclusive, árvores de grande raiz, tem muitos locais que as redes de água passam nas calçadas, de vez em quando somos surpreendidos com a rede sendo rompida por raiz de árvore.
Falando da questão de iluminação, né, a gente sempre fala aqui a respeito da questão da iluminação pública, que era de responsabilidade da CPFL, foi passado para o município e está nesse debate ainda, né, Silvio? Volta para a CPFL ou não? O processo segue nesse sentido, mas nesse meio tempo, a Prefeitura fazendo essa manutenção. O vereador Sabará, presidente da Câmara, Vladimir, e mais alguns nobres vereadores, mostrar o nome de todos, não vai ficar ruim, a gente esquece de algum, fica chato, né? Eles convocaram uma reunião com a Cláudia, que é a gerente regional, que atende nosso município, da CPFL. Eu fui convidado, estive presente nessa reunião, o secretário de Obras, Dr. Pimenta, também estava na oportunidade, e ela deixou bem claro que os municípios atendidos pela Regional de Franca são um total de 21, no qual somente 2 não são atendidos pela CPFL, Batatais e Guará, porque entrou com recurso num prazo já intempestivo, né? Entrou fora do prazo. Quando o prefeito, na gestão passada, resolveu entrar, já estava fora do prazo, mas eu acredito que hoje o Zé Luiz já deve estar aí, que é o governante nosso hoje, já deve estar mexendo nos documentos para tentar novamente reverter e voltar para a CPFL, porque de 21, só 2 municípios não são atendidos por ele. Perfeito. E é uma questão prática também, né, Silvio, quando a gente pensa na ação de infraestrutura, porque o Obras aqui, ele atende toda a estrutura do município e mais a rede, né? Acaba onerando demais a estrutura do município fazer essa ação que antes já era feita pela CPFL, né? Foi mais uma atribuição para o município, e é o que a gente percebe que infelizmente vem acontecendo, né? As estruturas do Estado, da Federação, passando mais trabalho com o município, sem dar contrapartida financeira para isso. O que ocorre, Luciano, é o seguinte, o município vai crescendo, né? A tendência é essa, crescendo cada vez mais. Então, aumenta-se muito a área da educação, as crianças vão pegando uma certa idade, já vai saindo de creche, vão indo para as escolas, vai aumentando a área de escolas, vai aumentando a área da saúde, e com isso a prefeitura ela tem um patamar de onde ela pode ir com uma certa quantidade de gastos, né, na arrecadação do município com a folha, que eu acho que é até 53%, né? Então, você fala assim, a prefeitura tem 1.500 funcionários. Tem, mas a maioria está na saúde e na educação. O quadro funcional do Departamento de Obras, ele é muito pequeno, ele é muito escasso de funcionário para atender o município total. Veja bem, parte elétrica, total de 5 eletricistas. Um é o que trabalha na parte da noite, que toma conta dos sinais de TV, que é o Marcos Bradasca, que já é aposentado, funcionário há mais de 30 anos na prefeitura e sempre cuidou dessa área. Você pega o Ricardo, que a gente apelidou por Cachorrão, uma pessoa que nunca fez questão de ser chamado pelo apelido, né, que é o que mais todo mundo conhece. Ele precisou se afastar, está com problema de coluna, se afastou por 90 dias, hoje ele retornou ao médico, voltou com outro afastamento, ele vai fazer a cirurgia só após dia 12 de junho, quer dizer, é mais aí 30 dias para frente e depois o prazo de recuperação. Tivemos que deslocar, pela necessidade do trabalho, deslocar um eletricista que atende hoje o Teatro Municipal. Aí ficou com 3 eletricistas no quadro para atender todo o município, do qual eu tenho que dar férias. Um está de férias, estou com 2 funcionários atendendo o município inteiro. Então, o serviço às vezes fica um pouco atrasado, principalmente a iluminação pública. A Rosângela perguntando a respeito do lago, Silvio, porque alguns dias a iluminação está acesa, outros dias não, e a respeito de quando termina a obra, se existe uma previsão. A previsão da obra já era para ter terminado, né? Mas aí teve um atraso, teve que fazer algumas regulamentações em termos de verbas estaduais e federais. Em Batatais não foi diferente, teve que regulamentar suas verbas também. Mas já estão todas caminhando muito bem, a obra já retornou. A previsão era para 14 de março. Infelizmente não conseguiu se inaugurar no aniversário da cidade. E esperamos que essa obra esteja pronta até no dia 11 de julho, né, que é o início da nossa Festa do Leite. Corre tudo dentro dos cronogramas para que isso ocorra, para que isso aconteça. Quanto à iluminação ao redor do lago, muitas das vezes quem está ali à noite percebe que eu vou no local. Uma vez você vai lá, o disjuntor está desligado, outra vez você vai, a pessoa arrancou a fiação, tá? Isso tem ocorrido muito. Vandalismo, por isso algumas lâmpadas apagadas. Do lado de cima,
a gente vai nominar para o lado do DAIS, que é como todo mundo conhece, né? Que é o lado oposto da rodoviária. Você entrando ali, quem vem dos bancários e vai contornar para o lago, pode reparar que tanto a posteação pública na iluminação, nos postos da CPFL, que hoje a troca é por conta da prefeitura, quanto do lado esquerdo, que vai ficar ao lado esquerdo ali, a posteação do lago, tem uns 5 postes apagados seguidos, e na iluminação pública tem uns 4. Mas desde o período do vendaval. Para quem passa está queimado e a prefeitura não está fazendo manutenção. Não é a prefeitura. Não estou aqui tirando a minha responsabilidade. Lá tem uma falta de fase. E essa falta de fase está atingindo tanto a parte do lago como a parte da posteação pertencente à CPFL. Então ali seguido dos dois lados tem aproximadamente umas 10 lâmpadas apagadas ou mais. Perfeito. E de fato, né, Silvio, sempre tem que esclarecer a população isso, né? A obra ainda será entregue, né, para o município, ainda está em processo e mudou o procedimento de como era no passado, né? Antigamente se passava toda a verba, as empresas faziam a ação, agora não, agora é passo a passo e por um lado é até bom porque você acompanha a qualidade da obra e o que não ficou bem feito tem que ser refeito. Podendo se ressaltar aí, o recap da Vila Lídia. A primeira rua recapeada, teve muito buchichim na cidade, que se fez a primeira rua porque ali é o supermercado Nori, porque o Nori deve ter pago, que não sei o que tem, que não atende os pobres, começa essas coisinhas, né? As picuinhas. Mas não, é um cronograma feito pela Caixa Econômica Federal, a verba é federal, é feito por intermédio de medições. Ela liberou 20% da obra, então ele fez aquela lateral do Nori e depois fez a Rua das Acácias e deu uma paradinha. Coisa de uma semana, a Caixa acertou a medição, depositou na conta da firma, eles retornaram e acompanhando o cronograma da Caixa. Fez mais umas 2, 3 ruas e agora encerrou-se. Disseram já que a firma, andam dizendo por aí, né? Vamos tirar isso a limpo, que a firma abandonou a obra porque a prefeitura não está pagando. Eu acho muita maldade. O poder executivo da cidade tem brigado tanto para melhorar as nossas vias públicas, né? Mas infelizmente não depende só dele, depende de outros órgãos. A medição da Caixa já foi feita, a empresa já está retornando e agora vai executar os 100%, visto que o prazo de entrega da empresa é de 4 meses. Mesmo com essa parada, ele vai entregar a obra com menos de 1 mês. Perfeito. E é isso, né, Silvio? Porque acaba se fazendo passo a passo da obra, avalia, mede aquela área, se tem alguma correção a ser feita, é feita, como a gente observou nessa questão do asfalto, né? O procedimento é outro que garante mais qualidade no final das contas. Eu terminei a pergunta antes de dar toda a resposta. Ali do lado do Nori, a infraestrutura do asfalto, como foi o primeiro trabalho, não ficou bem feita. Fizemos um contato com a empresa, rapidamente ele mandou um engenheiro, fez uma análise. Na segunda medição da capa, da Caixa, ele recapeou novamente, quer dizer, prejuízo para ele, mas o serviço ficou com qualidade. Ele refez o trabalho, então nós estamos acompanhando no dia a dia, passo a passo. Tem vereadores acompanhando e acobrando o departamento de obras para pegar no passo mais firme. Então a obra está dentro do cronograma. Quem já teve o recap feito de frente à sua casa, eu tenho certeza que está satisfeito com a obra. A Vila Lídia realmente já estava precisando ser olhada com melhores olhos e assim foi feito pelo Poder Executivo, né? Nosso prefeito não deixou de atender aquela região e está ali executando. A Caixa, vou voltar a repetir, já fez a segunda medição, já liberou para a empresa, ele já vai estar retornando para fazer o término dos trabalhos. A empresa poderia fazer 100%? Poderia, mas ele deve ter outras obras, então ele, conforme vai recebendo, ele vai fazendo, mas ele poderia atingir 100% e esperar a Caixa pagar daqui 1, 2, 3, até 4 meses, que é o prazo de pagamento e o prazo para ele executar a obra. Falávamos no último bloco a respeito dessa questão das obras, né, Silvio, desse passo a passo aí de toda a estrutura. O Rogério perguntando se existe previsão de retomada das obras anti-enchente da 14 de março. Essa obra também já foi mandado o projeto, né? Já está o projeto, já está nos órgãos. O prefeito está para São Paulo hoje, ele foi para São Paulo ontem, né? Ficaria em São Paulo ontem hoje, se encaminharia para Brasília e está cuidando desses detalhes. Eu acho que dentro em breve aí essas obras já retornam, vão retornar nas perpendiculares, né? Vão para os bairros laterais.
parte do Castelo, Vila Maria, ali, Santo Antônio, Centro, Riachuelo, para estar fazendo a captação da água que vai chegar até a 14 de março, para depois estar fazendo o restante do córrego aberto da 14, naquela sequência ali de frente ao Poço São Paulo. Mas já está sendo caminhado. Dentro, em breve, já começa as obras de novo, se Deus quiser. Perfeito. E com recurso também, né, já previsto aí do turismo, né, para após isso também fazer a pavimentação daquele espaço, né? Então, a gente já sabe aí que no futuro breve, aquele trecho do teatro, da piscina ali, sai o famoso broquete ali e entra asfalto, né? Sim, vai sofrer ali a melhoria asfáltica, aquele broquete que... Ali é um terreno muito ruim, né? Ali vai ter que ser feito um trabalho legal, fazer uma troca de solo, para depois aplicar o asfalto em cima. Ali vai sofrer um asfaltamento novo também. Perfeito. E conversando com o prefeito, vendo as entrevistas aí, né, um grande esforço para recursos para várias áreas da cidade, para receber aí o recap, né, não mais o tapa-buraco, e melhorar a infraestrutura asfáltica da cidade, né, Silvio? Bom, eu acho que a gente está no meio do obras, acho que não vai ter problema, a gente já está dando um adiantamento. Uhum. Várias ruas do centro, da parte central, vai ganhar um recap dentro em breve, tá? Essa documentação já se encontra toda pronta. O prefeito já deliberou mais algumas verbas aí, né? Que inclusive ele tem citado muitos valores, chega a quase 15 milhões. E um bairro também que vai sofrer um recap nas suas ruas dentro em breve vai ser o Antônio Romagnoli. É um bairro que foi feito tapa-buraco, mas por devido a muito tapa-buraco, o solo das ruas ele é muito irregular. Então é uma rua também que é um bairro que, assim como a Vila Lígia, logo vai sofrer um recapeamento de solo. E eu acredito que até o final do ano a cidade vai ficar assim, aquele prazo curto para o tapa-buraco. Você reclama hoje, 72 horas no máximo, vai estar sendo atendido com o tapa-buraco feito na porta da sua casa. Hoje, nosso solo asfáltico, infelizmente, ele é horrível. Perfeito. E, de fato, o que aconteceu na cidade como um todo é que vários bairros, e acontece isso mesmo, o asfalto venceu o prazo de validade, né, Silvio? A única saída aí é investir em recap mesmo. Sim, venceu o prazo de validade já há algum tempo, e ele vem se esburacando. Você pode se deparar em algumas ruas e avenidas que você passa, que a gente faz o tapa-buraco hoje, amanhã você passa lá, tem um outro buraco, mas não é o mesmo. Ele já se deslocou para outro local. Principalmente no período de chuva, né? O período de chuva é o pior período que tem, porque um buraquinho, cai água dentro, o pneu vai batendo ali, vai virando um corte laser. Logo já está a famosa panela que a gente fala, né? Já está uma panela no solo. Quando se pensa na questão de infraestrutura, né, está aqui a Maria do Rosário colocando uma questão, né, que ela cansou de fazer pedidos, né, em uma determinada praça onde ela mora próximo, de troca de iluminação, e sempre voltava o problema até que ela descobriu que era um dos vizinhos que vandalizava a estrutura de iluminação e acabou denunciando aí, né. Agradece toda vez que foi atendida, mas coloca isso, né, o quanto de problemas que nós temos por pessoas que vandalizam a estrutura de iluminação do serviço público. Olha, a gente tem até que parabenizar a pessoa, tá? pelo feito. Infelizmente, praças públicas, toda vez que a pessoa reclama, a praça está totalmente apagada, já reclamei, ninguém me dá uma atenção. Quando você chega na praça, você se depara com a falta da fiação. Lógico, a pessoa está reclamando, tem os cuidados ali com a sua casa, filho que chega à noite, está escuro, pode ter sim, os riscos de acontecimento podem ser maiores, né? E você vai, refaz, e infelizmente tem sempre o vândalo que vai vandalizar. Você vê hoje a nossa praça central, a gente chama sempre de Praça da Matriz, né? Nunca se fala o nome da praça, Conde Joaquim Alves. Mas a Praça da Matriz, do lado do Coreto, hoje ela se encontra horrível. E por ato de vandalismo. Você fala, lâmpada queimada? Não, lá não existe nem o globo. Vários globos foram vandalizados, quebrados. O porquê que faz isso, não sei. Qual que é o prazer que tem em estar quebrando alguma coisa pública. Uhum. E de fato é isso, né, Silvio? O quanto já se consertou coisas, o quanto de dinheiro público já se investiu e que poderia ser economizado e aplicado em outras coisas, e fica aí correndo atrás de prejuízo de vandalismo. Eis a questão maior. O dinheiro gasto no mesmo lugar
repentinamente, repetitivamente, ele poderia estar sendo gasto com outras melhorias, né, em outros locais. Perfeito. A Amália também colocando uma outra questão aqui importante, que é a questão de entulho em vias públicas, em praças e etc. Né? O quanto a prefeitura gasta recolhendo o lixo que é jogado em local inapropriado, Silvio? Posso fazer um apelo aqui a você? Por favor. Será que um dia, marcar um dia da semana qualquer, a TV Educadora não poderia estar fazendo as imagens locais, ou levo vocês até locais? Tenho fotos do antes, do durante, e hoje você vai filmar o depois. A impressão que se dá é que a prefeitura nada fez naquele local. Eu vou citar ali a estrada da antiga fazenda, a estrada que a gente cita Fazenda Batatais. A estrada após a Jacomo Rampim, passa o Matadouro e ela vai para a fazenda. Parece brincadeira, mas nós tiramos dali 161 caminhão de entulhos, galhos e animais mortos e mais algumas coisas. Se você for lá hoje, é capaz de já ter mais uns 50 caminhões a ser tirado, caminhão de 7 e de 14 metros cúbicos. Entre um e outro, 10 metros cúbicos. Eu tiro uns 50 caminhões ali hoje, sem fazer força. Eu gostaria, se um dia você pudesse dar essa oportunidade, levaria a sua equipe a alguns locais que já foram feitos e você vai se horrorizar. Vai dar a impressão que lá não foi feito nada. Uhum. E uma coisa é interessante nisso, né? Pensando na questão prática aí, cada caminhão desse é um custo para o município, é combustível, horário do funcionário, etc. E é um recurso que, de novo, eu repito, né, você poderia estar aplicando aí em recape asfáltico, em infraestrutura, em outras obras, e é um dinheiro que, de fato, a gente está jogando fora em função de pessoas que não fazem o correto, né? Olha, tem o aterro de inertes, poderia levar e descarregar isso lá, existe o procedimento correto e a pessoa insiste em fazer o procedimento errado. Eu trabalho com 3 caminhões, prefeitura. O gasto diário para mim tirar essa sujeira para frente da Jacomo Rampim ali e levar até o aterro, que era o nosso antigo aterro sanitário, que muitos chamavam de lixão, e hoje só deposita-se lá o inerte, só material de construção, material limpo de construção. Para mim tirar dali e levar até lá, com 3 caminhões e mais a máquina, eu tenho um custo aproximadamente de R$ 1.800 dia, só de diesel, fora o desgaste de pneu, desgaste de motor, hora com funcionário e tudo mais. Aproximadamente R$ 1.800 dias. Então, quer dizer, você tem um custo muito alto, sendo que tudo aquilo poderia ser evitado, porque a maioria das coisas depositadas lá é lixo, e o lixeiro passa nas portas das nossas casas, dia sim, dia não, toda semana. Perfeito. Silvio, para quem observar aí as pessoas, ou vandalizando, ou fazendo a descarte de lixo, de material de construção, seja o que for, no local equivocado, como é que devem proceder? É a pergunta da Renata. Renata, a denúncia pode ser feita por intermédio do 199, que é a nossa Guarda Civil Municipal, que tem feito um belo atendimento. É um telefone gratuito, não se paga nada para ligar nesse telefone, pode ligar de qualquer orelhão. Ou no 153, que também fica na Guarda Civil. E temos alguns telefones fixos, de preferência o 3761-9640, onde lá tem um fiscal, um só para atender o município, hoje só temos um fiscal. Em breve aí vai ser aberto o concurso, se Deus quiser, vão se apresentar novos candidatos a prestar o serviço de fiscalização na cidade. E então você pode estar ligando esses números, 199, 153, que é na Guarda Civil Municipal, 3761-9640, que é no Departamento de Obras, ou 3761-7677 ou 2705, que é no nosso almoxerifado central, mais conhecido na cidade como Broquete, né? Perfeito. Silvio, eu quero agradecer a presença, deixar o programa sempre à disposição aí, esperando ver cada vez mais o resultado desse trabalho, Finalmente a gente tem recursos para realizar essas ações e esperar aí que a cidade em breve consiga aí se livrar dessa questão problemática do asfalto e legalmente aí resolva também essa questão elétrica aí que tem afligido tanto os nossos munícipes. Hoje o que mais ataca o município é a deficiência de iluminação pública de algumas ruas e avenidas da cidade, praças públicas também, e o nosso tapa-buraco, que é um serviço que está andando
e que, se Deus quiser, dentro em breve, isso vai amenizar e a gente vai dar uma desafogada. E a gente espera ficar, vamos dizer assim, próximo dos 100% de não reclamação. Maravilha. O Sidney pede uma atençãozinha aqui à Rua Bom Jesus, né, e você já tem previsão para aquela área? Ô Sidney, eu posso te dar uma notícia boa. Nós tínhamos feito uma licitação do RL. O RL é um composto que a gente usa para fazer a massa asfáltica. Eu chamo de asfalto frio. A gente tem usina em Batatais que faz asfalto frio. E como ali é uma parte alta, o nível de enxurrada não é tão grande, nós vamos aplicar ali o asfalto frio em toda a extensão da Rua Bom Jesus, porque se encontra intransitável. Então, já foi feita a licitação, já está praticamente nos trâmites finais para já estar documentando a empresa, para já estar podendo nos entregar o material, que a gente chama de empenho para a empresa, né? Então, esse empenho já vai estar sendo fornecido. Eu acredito que aí, no máximo, aí, nos 20 dias, você vai poder estar parabenizando o Poder Executivo pelo trabalho executado na Bom Jesus. Perfeito. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui, né? Agradecendo a audiência de todos. Às 18h30 nós temos Cidade na TV. Vocês ficam agora na companhia da TV Brasil e nós voltamos amanhã, como sempre, logo após o Fique Sabendo, com mais um Educador em Entrevista.